Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro. A igreja celebra a memória de São Cornélio e São Cipriano. Cornélio foi papa e Cipriano bispo, ambos mártires do século III da era cristã. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece é de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. E eu agradeço a sua companhia conosco todos os dias aqui por meio do canal do YouTube, por meio dos podcasts e por meio da Rádio Maria. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative também o sininho e assim você poderá receber todos os dias as notificações da publicação de novos vídeos. Vamos ao texto do Santo Evangelho. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como é muito próprio do Evangelho de Lucas, Jesus é o missionário do Pai por excelência. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reinado de Deus. Aqui está a missão primeira e fundamental de nosso Senhor Jesus Cristo: anunciar o reino de Deus missionariamente, de cidade em cidade, de povoado em povoado. No Evangelho de Lucas, especialmente, a dimensão missionária é bastante forte. A partir do capítulo 9, versículo 51, por exemplo, no Evangelho de Lucas, aqui temos o caminho de Jesus para Jerusalém, a subida. Lucas oferece 10 capítulos a esta subida. É bonito de perceber que no Evangelho de Lucas, praticamente na metade do Evangelho, Jesus está a caminho. Jesus está subindo para Jerusalém, subindo para a cruz. E nesse caminho para Jerusalém acontece todo o processo missionário. Curas, libertações, encontros com muitas pessoas, conversões. Jesus vai anunciando a boa notícia do reino de Deus. Essa expressão, reino de Deus, é síntese de tudo aquilo de bom, de belo, de santo, de nobre que Jesus oferece. É a soberania de Deus sobre a vida de cada pessoa. E nós somos convidados a participar desse reinado, desta soberania. Por um lado, o reino de Deus é graça, por um lado, o reino de Deus é dom gratuito, oferecido gratuitamente por Deus. Mas por outro lado, Jesus também pede de nós um esforço humano, um consentimento, uma adesão. E o anúncio do reino, de algum modo, é a expressão da sua construção, da sua visibilidade no meio da humanidade. O reino de Deus é dom, o reino de Deus é tarefa. E é um reinado de justiça, de perdão, de paz, de misericórdia, de conversão.
tantos valores bonitos que podem ser sintetizados nas bem-aventuranças. No Evangelho de Mateus, são 8 bem-aventuranças. No Evangelho de Lucas, há 4 bem-aventuranças e 4 ais, 4 ameaças. Mas acolher os pobres como destinatários e ao mesmo tempo protagonistas do reinado de Deus é uma tarefa fundamental da missão de Jesus. Os 12 caminham com Jesus, os 12 apóstolos. A palavra discípulo significa aprendiz, apóstolo significa enviado, missionário. Então Jesus insere os seus discípulos na sua mesma missão e passa a chamá-los, ao menos aos 12, Jesus passa a chamá-los de apóstolos, do verbo grego apostelo, que significa enviar. De algum modo, Jesus está dizendo, o apóstolo participa plenamente da missão do mestre, aprende com o mestre, participa e coopera com a mesma missão do mestre. Nós podemos supor que os 12 apóstolos já colaboraram de algum modo com esta missão que Jesus realiza nas cidades e nos povoados. A novidade, e essa é uma grande novidade do grupo dos discípulos de Jesus, é que também havia mulheres. E o Evangelho de hoje fala de 3 mulheres que participam da missão de Jesus. Ora, você sabe muito bem que no judaísmo antigo, um mestre não pregava a palavra para mulheres. No judaísmo, as mulheres em casa recebiam dos seus maridos. Mas é bonito perceber como no cristianismo nascente, não podemos falar ainda de cristianismo nascente claramente, mas Jesus está começando a criar o germe daquele grupo de discípulos que um dia será chamado de igreja. Pois bem, dentro do grupo dos discípulos de Jesus, as mulheres começam a ter também um certo protagonismo. Entre elas, uma mulher chamada Maria, que é da cidade de Magdala, Migdol. Magdala é uma cidade que está perto da planície de Genezaré, perto dos locais onde Jesus fez a multiplicação dos pães, onde Jesus fez o primado de Pedro, o chamado de Pedro para continuar a sua missão coordenando o grupo dos discípulos e discípulas. Fica relativamente próximo de Cafarnaum. Ao sul de Cafarnaum está Magdala. Pois bem, Maria é de Magdala, por isso ela é chamada de Maria Madalena. E dela foram expulsos 7 demônios. Durante algum tempo quiseram associar Maria com a prostituição. Isso não está dito em canto nenhum na Bíblia. Dizer que dela foram expulsos 7 demônios significa que ela tinha uma doença grave e que foi libertada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela era uma mulher de posses, não sabemos muito bem porquê. Era uma comerciante, mas tinha algumas posses materiais. Também Joana, mulher de Cusa, funcionário de Herodes Antipas. Herodes tinha a sua corte em Tiberíades. Magdala está pertinho de Tiberíades. Então Joana, a mulher deste funcionário de Herodes, também começa a seguir Jesus Cristo. E Susana e outras mulheres, e várias outras mulheres. É muito próprio do Evangelho de Lucas a sensibilidade para com as mulheres, especialmente para com Maria Santíssima. Estas mulheres, sobretudo, cuidam da manutenção do grupo dos discípulos. De vez em quando a gente pensa que os discípulos e Jesus eram anjos, que não comiam, não tinham necessidades. Mas percebam que muito cedo começa-se a organizar um sistema mínimo
de manutenção dos missionários e missionárias. E há uma corresponsabilidade, uma partilha de bens materiais. Como síntese, nós poderíamos dizer: o Evangelho de hoje é um sumário da pregação do Santo Evangelho, mas percebam, a pregação do Evangelho vem associada a curas, milagres, expulsão de demônios. É um modo de dizer que a palavra pregada encontra nos sinais salvíficos de Jesus a sua confirmação. Palavra e sinais salvíficos caminham juntos. A palavra é concretizada pelos sinais libertadores. Os sinais libertadores que Jesus realiza, eles são refletidos e amadurecidos na pregação da palavra, na pregação do reino. Depois, percebermos esta comunidade nova que está surgindo. O grupo dos 12 apóstolos, vários outros discípulos e a belíssima novidade, um grupo de mulheres que acompanha Jesus. Essa presença feminina no Evangelho de Lucas vai desde a Galileia e, sobretudo, até Jerusalém. Até a experiência da morte de Jesus na cruz, as mulheres são aquelas que estão fielmente ao pé da cruz. São testemunhas do sepultamento de Jesus. São testemunhas da ressurreição. Maria Madalena, no dizer de Santo Tomás de Aquino, retomado pelo Papa Francisco, Maria Madalena é apóstola dos apóstolos. E assim vai surgindo uma nova comunidade cristã, muito mais inclusiva, na qual, inclusive, as mulheres terão um papel fundamental. Hoje, em nossas comunidades eclesiais missionárias, as mulheres têm papel fundamental no processo de evangelização. Vamos então rezar hoje esta experiência da missionariedade de Jesus, a experiência da misericórdia que cura, liberta, expulsa demônios, e a experiência de uma comunidade cristã inclusiva, na qual as mulheres têm papel especial, fundamental e, sobretudo hoje, tem papel preponderante em muitas comunidades. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.